Previdência. Este sistema de repartição que está aí é irreformável. Então, a elite brasileira, empurrada por essa mesma mistificação, propaganda, afirma, com o artigo definido A, que o Brasil precisa a reforma da Previdência. Que reforma da Previdência? Vamos lá. Vamos supor a última versão da reforma da Previdência, chamada com o artigo definido A, do senhor Michel Temer. Eu gosto de estudar as coisas. A última versão economizaria 360 bilhões de reais em 10 anos. Sabe quanto foi o déficit da Previdência no ano passado, por causa da DRU? 180 bilhões de reais. Isto é reforma? Aí o mundo inteiro, aí o mercado, não sei o que e tal. O Brasil ia economizar com a perversão de empurrar uma idade mínima para trabalhador rural do semiárido, para trabalhador do Vale do Ribeira, para trabalhador da metade sul do Rio Grande do Sul, para trabalhador do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que não bota em 62 anos, uma idade mínima de 65. O Brasil, nesta reforma, ia impor a um policial e a um professor trabalhar 49 anos para ter direito a acessar a aposentadoria integral, e não se mexeu num único privilégio. Com toda esta selvageria, o Brasil economizaria 360 bilhões, a última versão, 362 bilhões em 10 anos. E o déficit foi de 180. Isso é reforma? Pergunto simples. Não é reforma coisa nenhuma. E não é por quê? Porque esse sistema é irreformável. Explica-se que também o povo não quer, quer dizer, o povo, as elites, as associações não querem entender. Basicamente é o seguinte: esse sistema de repartição na América Latina só remanesce em 3 países. E, sob esse ponto de vista, nós não estamos em boa companhia: Argentina e Venezuela. Ambos em processo agônico, sob o ponto de vista macroeconômico, a Argentina e a Venezuela, entre outras razões, por causa disso. Então, o Brasil, a Argentina e a Venezuela insistindo. Eu posso descontar no outro assunto? Qual é, então, a sua proposta para a Previdência? Vamos entender o problema primeiro. Porque se a gente não faz o diagnóstico correto, a terapêutica não será percebida. Pode descontar de tudo mais, porque isso aqui é um ponto. Então, repare, a lógica do sistema de repartição é juventude demográfica e alta formalidade no mercado de trabalho. Resultado, quando a gente montou o sistema, eram 6 trabalhadores ocupados por um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Funciona. Hoje nós temos, pela robótica, pela informática, pela informalidade, pela automação, pelo desemprego de massa. Só o terrorismo do Michel Temer botou 1.700.000 contribuintes do INSS para fora do sistema. Só o terrorismo que eles fizeram agora. Tudo de propósito. Nada disso é incidente. Nada disso. Tudo assalto aos cofres da nação brasileira e ao futuro da nossa pátria. E isso é o que está acontecendo com a nossa nação. Resultado prático: nós temos 1,5 trabalhador ocupado, estatisticamente, para financiar uma aposentadoria de 73 anos. Isso não é reformável. Então, eu estou propondo um debate em que a gente cria um novo sistema, que para o futuro será de capitalização, que eu defendo público, sob o controle dos trabalhadores, vigiado por agências de risco para a eleição das aplicações. Porém, a grande questão aqui, que os estudiosos querem destruir a proposta, é que a transição é muito difícil. Eu sei, fácil é dar aula de sociologia, como Fernando Henrique Cardoso, né? É difícil mesmo. Agora, é a única forma do Brasil fazer uma reforma que sinalize no tempo para um desenho institucionalmente faz. Isso se faz em 3 pilares. Encerro. Primeiro, segregar do orçamento da Seguridade Social todos os benefícios de pessoas que não contribuíram. E a determinar que isso é tarefa do Tesouro, coisa que o Constituinte de 88 errou. Não pelo mérito, foi bem intencionado, mas botamos 10 milhões de trabalhadores rurais para receber sem ter contribuído. As bases atuariais da Previdência quebraram só neste passo de outros tantos. O que eu proponho? É que todos os brasileiros tenham direito a um salário mínimo, como um programa de renda mínima cidadã, independentemente de qualquer condicionalidade. Contribuiu ou não contribuiu. Transparentemente segregado do orçamento atuarial da Previdência. Um regime de repartição, mantendo esse daí em extinção, pelo prazo que nós conseguimos negociar, porque aqui depende. Se a gente, teoricamente, fizesse um grande acordo e estabelecesse um limite de 4 salários mínimos como teto para o futuro, sem mexer no direito de ninguém, você poderia, né, atenuar essa transição, ou 3 salários mínimos. Idealmente, você podia atenuar mais ainda os custos explícitos dessa transição seriam perfeitamente palatáveis, e, a partir daí, todo mundo, um regime único para todo mundo, servidor público ou privado, preservado os direitos adquiridos. E não é por generosidade minha, é que os privilégios no Brasil são das corporações do setor público, que detêm o monopólio de julgar.
as reclamações sobre isso. Então, se você retroagir qualquer providência para mexer no direito de um promotor, de um procurador da República, de um juiz, ele simplesmente vai achar um caminho de uma ação declaratória declarando nula. É muito melhor você dar transparência a essa contradição brasileira, que, aliás, está escrita na Constituição, que é irretroativa à norma que fira direitos adquiridos, e aí projetar para o futuro. Quanto mais excelência houver no entendimento, mais rápido nós chegaremos ao ideal. Quanto menos excelência no acordo de partida, menos chegaremos, mas chegaremos numa situação e noutra. E aqui os custos de transição eu estou estudando. E são praticáveis, não são aberrações, não. O senhor... Bem, vamos lá. O senhor vai atacar os privilégios? Vamos lá. Vamos por parte aí. Eu estava no Piauí quando foi anunciado no governo Temer aquela reforma da Previdência. E falei, não vai passar. Não é o que o Temer quer, o que o Meirelles quer, que era ministro na época, né? É o que pode passar nos filtros chamado Câmara e Senado. E minha mãe sempre dizia, né? Remendo novo em calça velha, não vai dar certo. E meu pai também dizia que a gente vivia numa região lá do Rio Ribeira de Iguape, a molecada pegava as canoas para ir buscar jabuticaba em algum lugar, assim furar a canoa, rema para o barranco, depois tirar a água da canoa. Nós estamos querendo tirar a água da canoa com a canoa dentro d'água, não vai dar certo. Como nós temos que primeiro conter, segurar, evitar que apareçam os marajás, que vêm do serviço público. Eu vou contar um exemplo claro do Rio de Janeiro, que se aplica acredito que em todos os estados, talvez todos os estados. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o senhor está concursado lá, ganha 10 mil por mês. O senhor vai trabalhar no gabinete de um vereador, ganha um cargo de comissão de 10 mil. 8 anos depois, o senhor passa para 20. Mais 8 anos, o senhor passa para 30. Vamos, no momento, acabar com as incorporações. O que o prefeito Eduardo Paes, nos últimos dias da Prefeitura do Rio, fez lá no Rio de Janeiro? Estendeu o direito às incorporações aos servidores do Executivo. Então, vamos, no primeiro momento, vamos acabar com as incorporações, você acaba com a fábrica de Marajá. Outras coisas você tem que fazer. A idade está aumentando, a nossa expectativa de vida está, sim. Na proposta do Meirelles, do Temer, estava lá os 65 anos, inclusive para policial militar, do Major Olímpio, que está aqui. A expectativa de vida do policial militar do Rio está em torno de 50 e poucos anos de idade. Está lá 3, 4 por semana que perde a vida, fora os que ficam com problemas de tiros, né, que, tendo em vista a vida que ele leva depois de reformado, diminui a expectativa de vida dele também. Até costumava dizer, né? O Major Olímpio disse para mim, o policial vai usar o fuzil como uma arma ou como uma bengala. Não é assim, vamos lá, não é assim, vamos com calma. Vai quebrar? Como está, vai quebrar. Mas dá para começar a resolver isso aí. E o grande problema é realmente o serviço público. Esse é o grande problema. O outro lado, você combate fraude, mexe em alguma coisa e vai devagar. Se quiser resolver tudo, vai ficar no discurso, vai haver um desgaste e não vai resolver. A esquerda, em especial o PT, que mais torceu para essa proposta vir ser votada, porque eles saberiam que a proposta não seria aprovada e quem votasse favorável estaria marcado por ocasião das eleições futuras. Temos conversado com a equipe econômica também, a ideia é uma nova previdência surgindo, quem quiser ir para lá vai, tem uma regra definida, quem quiser continuar na outra. Mas, algumas mudanças, vamos com calma. Se o Temer agora, por exemplo, a questão do serviço público, não, vamos falar do homem, se aposenta com 60 de idade e 35 de contribuição. Se ele passar para 61 e 36, deixa quem assumir o ano que vem, passar para 62 e 37, se isso for realmente algo que seja prudente para nós evitar que a Previdência quebre. Vai com calma, vai devagar que dá para chegar lá. Apenas fazer um discurso para agradar o mercado, o pessoal do mercado conversou muito comigo, apesar da minha inexperiência, me criticaram lá atrás, mas hoje, em grande parte, concorda comigo. Vai devagar e sempre que nós chegamos lá.